Olá, galerinha do quinto ano! Vamos iniciar mais uma aula de geografia no nosso livro Buriti Mais Geografia. Estudamos na aula anterior o capítulo 3, o Brasil e suas diferenças sociais. Hoje iremos iniciar na página 33. Página 33, que tem como título As desigualdades entre negros e brancos no Brasil. O texto, ele nos mostra que além da desigualdade social que ocorre entre ricos e pobres, ocorre outro tipo de desigualdade, que é entre brancos e negros. Olha aqui o texto na página 33, segundo parágrafo. Durante o período colonial, entre os séculos 16 e 19, as terras eram controladas pelos grandes fazendeiros, que também detinham o poder político e econômico. Já a força de trabalho era composta, em sua maioria, de africanos trazidos como escravos para as terras brasileiras. Após o fim da escravidão, em 1888, não houve uma política que garantisse aos escravos libertos e seus descendentes acesso à moradia e à propriedade de terra, à educação, entre outros bens e serviços necessários ao desenvolvimento humano, ou seja, não se garantiram as condições mínimas para que essas pessoas pudessem viver de forma digna. Esse texto está falando que no Brasil, no passado, trouxeram para o Brasil escravos, negros escravizados, e aí ocorreu um processo de fim da escravidão. Mas apesar deste fim da escravidão, não foi ofertado aos descendentes dos escravos possibilidade de ter moradia, de ter trabalho, de ter acesso à escola, e com isso ocorreu uma reprodução da desigualdade. Então, apesar de não serem mais escravos, eles continuavam vivendo em condições precárias, sem acesso às suas casas, à escola, à saúde e a outros serviços públicos. Então, é justamente isso que o texto fala. No Brasil existe a desigualdade social entre ricos e pobres, mas além disto, existe a desigualdade entre as pessoas negras e pessoas brancas. Aí você observa este gráfico aí abaixo, na página 33, que mostra a parcela de brancos e negros, que mostra que entre 10% mais pobres e entre 1% mais rico da população brasileira, pesquisa feita em 2015. Então, o que é que diz? Essa pesquisa entre as pessoas mais pobres do Brasil, 75,5% são negros, muito mais do que a metade. E entre a população, entre os mais ricos, 80% são brancos. Mais um dado que mostra que a população negra, em relação à população branca, eles enfrentam piores condições de vida. Resumindo, a cada 100 pessoas pobres, 76 são negros. E a cada 100 pessoas ricas, 80 são brancas. Então, você vê que este dado aqui, que esta pesquisa feita pelo IBGE, é impactante, porque mostra para nós que o Brasil, apesar do fim da escravidão, existe ainda uma segregação racial muito grande. Os negros, homens e mulheres, são colocados de fora da sociedade. E a gente percebe aqui pelos dados desta pesquisa. Agora você observa na página 34, que mostra um outro índice, um outro dado, que é o dado da escolaridade. Acompanhe aí a leitura
da página 34. Pesquisas mostraram que os negros têm, em média, menos anos de estudo do que os brancos, apresentando assim nível de escolaridade inferior em relação aos brancos. O mapa ao lado mostra a média de anos de estudo da população negra e da população branca no Brasil. Observe então este mapa aqui da página 34, que tem como título Brasil. Média de anos de estudo das pessoas com 15 anos ou mais de idade por sexo, segundo cor ou raça, de 2015. Aí você vai observar dados. Bem no centro nós temos alguns símbolos para você entender. Os dados de mulheres negras e mulheres brancas, os dados homens negro e homem branco. Se você observar a quantidade de tempo que homens e mulheres negros permanecem na escola, vocês vão perceber que é menos do que a quantidade de tempo de homens e mulheres brancos permanecem na escola. Ou seja, homens e mulheres negros, eles passam menos tempos na escola. E qual é a consequência de passar menos tempo na escola? É a consequência que eles não vão conseguir emprego de qualidade, ou seja, o emprego vai ser inferior. Menos acesso a estudo é menos acesso às boas profissões, aos bons salários. Então, galerinha, o conselho para nós precisamos nos esforçar e nos dedicar aos nossos estudos, independente da nossa cor, independente da nossa posição social. É o estudo que faz com que a gente cresça e se desenvolva e tenha grandes oportunidades nessa sociedade tão desigual, ok? Agora você observa o segundo mapa, que tem como título Brasil, média de anos de estudo das pessoas com 15 anos ou mais de idade por sexo, segundo cor ou raça da região, cor ou raça e região, de 2015. É a mesma pesquisa, só que agora é feita por regiões. Então, você observa que em todas as regiões do Brasil, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, você observa que a quantidade de tempo que um homem ou uma mulher negra permanece na escola é muito inferior à quantidade de tempo que um homem ou uma mulher branca permanece na escola. Em todas as regiões do Brasil, vocês observem que o tempo de estudo de mulheres negras é menor que o tempo de estudo de mulheres e homens brancos. Qual é a consequência? A consequência é menos tempo de estudo, menor a qualidade e maior a desigualdade. Nós estamos vendo a desigualdade de renda e estamos vendo também a desigualdade social. Vamos a um exemplo. Imagine que você quer fazer medicina, você quer ser médico. Quantos anos você vai precisar para cursar medicina? Vamos ter que concluir a educação infantil, fundamental, né? Ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, fazer o ensino médio, aí depois vem a graduação, a faculdade que você terá que fazer, especialização, aí vem uma residência. Em média, serão 25 anos de estudo para que você possa concluir e ser um médico. Aí, se você não tem a oportunidade de fazer um curso superior, uma faculdade, por falta de dinheiro, por falta de oportunidade, aí você vai trabalhar. Você pega um trabalho aí, por exemplo, entregador de água. E aí você vai juntar esse dinheiro para poder estudar fora, porque não tem aqui na cidade, não tem o curso que a gente quer, que você quer, entregando água. Quantos anos você vai passar juntando dinheiro para conseguir estudar? Multiplica aí, muito tempo, né? Vocês estão entendendo? A questão da desigualdade de renda, desigualdade social, é justamente isso. Então, em toda a oportunidade que você tiver, estude. A
Aproveite esse momento, porque você está construindo para o seu futuro e você com certeza quer um futuro melhor. Na página 36, nós temos o título Desemprego. Nós estamos falando ao longo deste capítulo sobre a desigualdade social no Brasil. E para medir esta desigualdade social, o livro nos traz alguns índices. O índice de escolaridade, o índice de desigualdade da renda, o índice de acesso à rede de esgoto, água tratada, entre outros índices. E vimos também a desigualdade racial entre negros e brancos no Brasil, a qual nós vimos que homens e mulheres negros têm oportunidades inferiores se compararmos aos homens e mulheres brancos no Brasil. E aqui na página 36, nós vamos ver mais um índice, que é o índice de desemprego, que mede a taxa de desemprego no Brasil. Temos aqui uma tabela. Esta tabela mostra a taxa de desemprego da população com 16 ou mais anos de idade. É uma tabela de 2015 e mostra então a taxa de desemprego entre brancos e negros no Brasil. Aí você vai observar que temos o Brasil e as grandes regiões. Temos a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E temos os percentuais: mulher negra, mulher branca, homem negro e homem branco. Percebam que a mulher negra é 13,3% e a mulher branca 9,6%. Então, a mulher negra, ela tem mais dificuldade de conseguir emprego do que a mulher branca. Então, a taxa aí é muito maior da mulher negra e a mulher branca. Entre o homem negro e o homem branco é a mesma coisa em todas as regiões aí, ó. Que vocês observem a taxa, comparando uma taxa entre um e outro. E isto significa que homens e mulheres negros, eles têm mais dificuldade de conseguir emprego em relação aos homens e mulheres brancas. Então, a gente observa que em todas as regiões do Brasil, homens e mulheres negros, eles estão entre os mais, que tem mais o índice de desemprego no Brasil. São os mais desempregados. Acompanhe aí o texto na página 36. Diz o seguinte: ao analisar os dados por grupos de pessoas do mesmo sexo, segundo cor ou raça, observa-se que a taxa de desemprego das mulheres negras é maior do que as das mulheres brancas. Da mesma forma, a taxa de desemprego dos homens negros é maior do que a dos homens brancos. Esses dados mostram ainda que, independentemente de cor ou raça, a taxa de desemprego entre as mulheres é maior do que entre os homens. E se formos comparar homens e mulheres, vamos perceber que as mulheres, elas têm mais dificuldade de conseguir emprego em relação aos homens. Nós estamos vendo aqui uma desigualdade de gênero entre homens e mulheres. Aí a gente segue na página 37 com o título Acesso aos serviços de saneamento básico. O que vem ser isto? Este acesso ao saneamento básico se refere à água tratada e à rede de coleta de esgoto. Você vai observar aí outro índice aí, nesta tabela, mostrando que tem como título Brasil, moradias urbanas chefiadas por brancos e por negros, com acesso aos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto. É uma pesquisa, é o índice de saneamento básico. O que é que a gente observa? Você vê aí moradias chefiadas por brancos,
do lado esquerdo, e do lado direito, moradias chefiadas por negro. Percebam que as moradias chefiadas por branco, a quantidade de abastecimento de água é maior em relação às casas chefiadas por negros. Esse de laranja aí é a coleta de esgoto, que são chefiadas por brancos e por negros. Olha a diferença: 81,7% chefiadas por brancos e 68,8% chefiadas por negros. Olha a diferença aí. Um dado importante falando sobre a desigualdade racial, ou seja, no Brasil, homens e mulheres de cor negra, de raça negra, têm condições de vida inferior em relação aos de cor branca. E aqui nós estamos falando de saneamento básico. Diante disso, nós temos que ter posicionamento, nós temos que nos posicionar, não nos conformarmos com isso. Né? A gente vê essa diferença, mas a gente não tem que aceitar, a gente tem que ir à luta em busca dos nossos direitos. Se você não tem acesso a serviço de saneamento básico aí onde você mora, vá em busca das autoridades competentes para que a sua comunidade, que você tenha esse serviço básico de qualidade para melhorar a sua qualidade de vida.